Bom dia, galerinha do oitavo ano. Estou aqui mais uma vez, nessa nossa aula extra de História. E nessa aula eu irei fazer com vocês a correção, certo, do capítulo 4 da unidade 1, que tem como tema a Revolução Francesa, que é um tema extremamente importante, porque é interessante, justamente como eu já falei para vocês, porque a gente vive desdobramento desse fato histórico em questão. No caso, a Revolução Francesa, que é com a Revolução Francesa, a Revolução, ela vai fazer o quê? Ela vai unir justamente o dinheiro com a política, certo? Então, isso é importante que vocês saibam. Porque antes o poder político estava nas mãos da nobreza. E a burguesia almejava o poder político justamente para quê? Para melhor desenvolver os seus negócios, para melhor desenvolver os seus interesses. Então a revolução ela faz isso, meus amores. Ela junta o poder econômico com o poder político. Beleza? E agora vamos para a nossa correção. Então vamos aqui para a página 189. Na página 189, certo? Questão 1, item A, há um texto e no item A ele pede o seguinte: quais ideais iluministas podem ser constatados nesse trecho? Então, você pode colocar o seguinte: liberdade de expressão e igualdade. Então, no item A, repetindo aqui de novo, questão 1, item A, vocês podem colocar liberdade de expressão e igualdade, ok? Já no item B, certo? Vocês podem colocar o seguinte: a justiça era realizada pelo rei, que os inimigos políticos, que poderia mandar seus inimigos políticos para a prisão sem julgamento. Ok? Vou repetir aqui para vocês. No item B, vocês podem colocar o seguinte: a justiça era realizada pelo rei, que poderia mandar seus inimigos políticos para a prisão sem julgamento. Isso aqui foi algo contestado pelos iluministas. Justamente pelo fato, lembrando que essa filosofia iluminista, ela vai surgir na Europa, na época do chamado Antigo Regime. E é uma filosofia que surge justamente para fazer uma crítica desconstrutiva. Ou seja, a crítica iluminista ela vai desconstruir o chamado Antigo Regime. Tanto no seu aspecto político. Por quê? Porque os estados europeus eram governados por reis absolutistas que tinham extremo poder para governar a sociedade, os privilégios que o clero e a nobreza tinham. Dentre esses privilégios eram leis e tribunais especiais, e lembrando que a nobreza e o clero não trabalhavam, ou seja, eram privilégios que esses dois grupos sociais tinham, não pagavam impostos, não trabalhavam e ainda tinham leis e tribunais especiais, beleza? Então isso aqui é só para a gente dar um reforço, certo? Só para a gente elucidar alguns pontos que a gente viu nas aulas anteriores, ok? E aqui na questão 3 é uma questão subjetiva, beleza? Agora nós vamos para a página 186. Página 186. Então,
Na primeira questão da página 186, o que é que ele vai pedir? Ele quer a relação entre o iluminismo com a Revolução Francesa. Então, vocês podem colocar da seguinte forma: o movimento iluminista incentivava o questionamento do conhecimento e da política vigente, o que influenciou os revolucionários franceses a buscar uma nova forma de organização social e política. Ponto final. Vou repetir aqui novamente para vocês. O movimento iluminista incentivava o questionamento do conhecimento e da política vigente, o que influenciou os revolucionários franceses a buscar uma nova forma de organização social e política. Ponto final. Eu vou aqui só fazer aqui um pequeno comentário aqui com vocês. Preste atenção. Preste atenção que os iluministas, eles questionavam o antigo regime. Eu já falei para vocês, vou aqui repetir novamente para vocês. Então, eles questionaram o modo como a sociedade era governada, eles questionavam os privilégios do clero e da nobreza e também, essa intervenção do Estado na economia. Também havia um questionamento no que se refere ao mercantilismo, ou seja, no que se refere à economia do antigo regime também. Eles questionavam, mas eles também, além do questionamento, eles davam soluções. Pronto, eu vou dar aqui um exemplo aqui para vocês, certo? Para ficar mais claro aqui para vocês. Locke questionava o absolutismo monárquico, certo? Segundo Locke, o poder, uma pessoa não pode ter excesso de poder em uma sociedade. Mas o que é que Locke vai propor? Ele vai propor uma monarquia constitucional, certo? Uma monarquia parlamentar. Ou seja, ele não desconstrói a monarquia como um todo. O que ele vai desconstruir como um todo é o absolutismo, é um tipo de monarquia. Por quê? Ele questiona o absolutismo, mas ele mostra também, ele vai argumenta, é uma argumentação filosófica no que se refere a uma outra forma de governo. Usa-se aqui da filosofia para desconstruir o absolutismo, mas propõe uma outra forma de governo, que é a monarquia parlamentar, a monarquia constitucional, onde o rei ele tem um poder limitado, no caso da Inglaterra, pelo parlamento. Beleza? Então, vamos aqui para a segunda questão. Na segunda questão, ele quer o quê? Ele quer a diferença entre a Assembleia dos Estados Gerais e a Assembleia Nacional. Ok? Vocês podem colocar da seguinte forma: a Assembleia dos Estados Gerais era integrada por representantes dos 3 estados e deveria ser convocada pelo rei. Como o terceiro estado não conseguia aprovar pautas que fosse de seu interesse, seus representantes se organizaram separadamente, proclamando a Assembleia Nacional sem a aprovação ou convocação do rei. Beleza? Então, vou repetir aqui para vocês novamente. Segunda questão da página 186. A Assembleia dos Estados Gerais era integrada
por representante dos 3 estados e deveria ser convocada pelo rei. Como o terceiro estado não conseguia aprovar pautas que fosse de seu interesse, seus representantes se organizaram separadamente, proclamando a Assembleia Nacional sem a aprovação ou convocação do rei. Ponto final. Eu vou só aqui lembrar que quando se fala da composição social, quando se fala do aspecto social da França pré-revolucionária, vocês devem lembrar o seguinte, que a sociedade francesa era uma sociedade rigidamente estratificada, ou seja, a sociedade francesa, meus amores, ainda apresentava certas características feudais. Por quê? Porque havia 3 classes sociais. Então, o primeiro estado era formado pelo clero. O clero tinha o quê? Tinha os seus privilégios. O segundo estado era formado pela nobreza. O rei adivinha dessa nobreza. E tanto a nobreza quanto o clero eram o quê? Eram baluartes, eram sustentação do absolutismo monárquico francês. Beleza? E o que não fosse nobre e o que não fosse clero fazia parte do chamado terceiro estado. Ok? Vamos agora para a página 187. Aí na página 187, a terceira questão é uma questão bastante interessante, é uma questão pessoal, mas vamos aqui para a quarta questão. Na quarta questão ele pergunta aqui o seguinte: quais eram os objetivos da Santa Aliança? Beleza? Então vocês podem colocar da seguinte forma, certo? O objetivo, ok? O objetivo era reprimir rebeliões liberais que pudesse terminar em revoluções. Ponto final. Repetindo novamente. O objetivo era o quê? Reprimir rebeliões liberais que pudessem terminar em revoluções. Beleza? E vamos aqui para a questão 5. A questão 5 diz o seguinte: podemos dizer que o Congresso de Viena foi inspirado por ideais iluministas? E ele pede para que você justifique sua resposta. Então, vocês vão dizer que não, certo? Vocês podem colocar da seguinte forma: não, pois o Congresso de Viena desejava reprimir manifestações de cunho liberal e restaurar o antigo regime na França. Ponto final. Para a conclusão do capítulo 4, certo, da unidade 1, a gente vai agora para a página 188, certo? Abaixo de Revolução Francesa, vocês vão colocar antigo regime, ok? Abaixo de antigo regime, vocês vão colocar Napoleão, beleza? E abaixo de Convenção Nacional, vocês irão colocar Diretório. E abaixo de Santa Aliança, vocês irão colocar Congresso de Viena. Beleza? Então, só que mais uma vez enfatizando para vocês, o Congresso de Viena, o objetivo dele foi justamente o quê? A restauração do antigo regime. Beleza? Ou seja, aquelas dinastias que tinham sido depostas, certo? Naqueles países onde foram, onde foi invadido por Napoleão Bonaparte,
né, o Congresso de Viena, ele tinha como objetivo a restauração dessas monarquias, dessas dinastias, para que essas antigas famílias voltassem a seus tronos, beleza? E agora a gente vai, né, para a unidade 2, o capítulo 1, beleza? Vamos para a página 195. Página 195. Aqui na página 195, questão 1. Uma questão também bastante interessante também, certo? Porque ele pede o seguinte: como o pensamento iluminista influenciou revoltas e movimentos de independência nas Américas? Preste atenção. Vocês podem colocar da seguinte forma, ok? As ideias iluministas, elas eram contra todo tipo de opressão, beleza? Lembrando que a América era uma colônia de exploração das nações europeias. Colônia de exploração não tem liberdade comercial. Se não tem liberdade, então o iluminismo criticava o que a gente chama de colonialismo, beleza? Espero que vocês tenham entendido essa resposta. Então, porque, como ele vai falar aqui, como o pensamento iluminista influenciou, né, movimentos de independência nas Américas, justamente pelo fato do iluminismo criticar o colonialismo. Porque as colônias de exploração, elas não tinham liberdade, nem a liberdade política e nem a liberdade comercial, beleza? Por isso que as ideias iluministas, elas vão influenciar essas revoltas, elas vão influenciar, né, esses territórios a lutar por sua emancipação política, por sua liberdade política e também liberdade econômica, beleza? Agora vamos para a segunda questão. Por que podemos dizer que os movimentos de independência das 13 colônias tinham relações com os acontecimentos internacionais? Então vocês podem colocar a 2 da seguinte forma: além da influência iluminista, ok? A Inglaterra impôs várias taxas para compensar seus gastos na Guerra dos 7 Anos contra a França. Isso levou a uma série de revoltas que culminaram na independência das 13 colônias. Ponto final. Beleza? Vamos agora para a terceira questão, certo? Item A. A terceira questão, vou aqui ler o enunciado para vocês. Houve a participação de pessoas escravizadas em várias revoltas nas Américas do século XVIII. Explica a participação dos cativos, dos escravos, na independência do Haiti. Vocês podem colocar da seguinte forma. Terceira questão, item A. Na independência do Haiti, as pessoas escravizadas foram protagonistas da revolta de São Domingo, em 1791, que acabou com a escravidão e enfraqueceu o controle francês sobre a ilha. E no item B, vocês podem colocar da seguinte forma. Na Conjuração Baiana, pessoas escravizadas se inspiraram na independência do Haiti e se revoltaram, junto aos pequenos comerciantes e artesãos. Eles assaltavam depósitos de comida e distribuíam panfletos de teor iluminista. Ponto final. Beleza? Então, agora nós vamos para a página
Vamos para a página 196, ok? Então, aqui na página 196, né, vamos preencher, né, três quadrinhos que estão em branco. Então, abaixo de influenciado pelo, aí vocês vão colocar a palavra iluminismo, beleza? Abaixo de América Inglesa, vocês irão colocar Inglaterra. E abaixo de Haiti, vocês irão colocar pessoas escravizadas. Ok? Então, agora a gente vai fazer a correção, né, do capítulo 2, da unidade 2, que é o último capítulo. Ok? Nós temos aí uma questão na página 199, certo? Uma questão bastante interessante, porque ele traz aqui um esquema, né? E esse esquema, ele se refere justamente ao chamado pacto colonial, ok? Era esse pacto colonial, ele não dava liberdade comercial para as colônias, ok? Por isso que, pelo fato das colônias de exploração não terem liberdade comercial e nem liberdade política, daí a crítica dos filósofos iluministas, beleza? E que nessa questão vocês podem colocar da seguinte forma: tudo que era consumido no Brasil só poderia vir de Portugal. Assim como tudo que fosse produzido aqui no Brasil ser enviado à metrópole, que era Portugal. Ok? Então, vocês vão colocar agora ponto final. Beleza? Vou repetir aqui para vocês. Tudo que era consumido no Brasil só poderia vir de Portugal. Assim como tudo que fosse produzido aqui deveria ser enviado à metrópole portuguesa. Ponto final. Só mais um comentário aqui. Então, o que é que o pacto colonial, meus amores, ele é o que torna um determinado território em uma colônia de exploração. Vocês devem ter isso em mente, isso foi trabalhado ano passado, no 7º ano com vocês. Beleza? É esse pacto colonial que não dá liberdade às colônias, ele é a essência, ele é o que torna, né, um determinado território em uma colônia de exploração. Beleza? Então, vamos aqui para a página, né? Vamos para a página 203. Página 203. Na página 203, né, ele quer que você, aqui na primeira questão, explique o contexto histórico da chegada de Dom João VI ao Brasil. Que vocês podem colocar da seguinte forma, ok? Napoleão Bonaparte, ele vai instituir o chamado bloqueio continental. Beleza? Repetindo aqui de novo. Napoleão Bonaparte vai instituir o chamado bloqueio continental. Então, como a economia portuguesa era uma economia dependente da economia inglesa, então o príncipe regente não vai acatar, certo? O chamado pacto colonial. Então, como Portugal não acata, né, esse pacto colonial que visava falir o Estado inglês, o que é que acontece? As tropas napoleônicas, as tropas de Napoleão Bonaparte, que já tinham invadido a Espanha, já tinham prendido o rei espanhol, parte para
Portugal. E aí o que é que acontece? A família real portuguesa foge, ela foge, é uma fuga, foge para o Brasil, ok? Uma questão bastante interessante, beleza? Aqui na segunda questão, certo? Ele pede para que você, ele vai pedir para, sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil, escolha a alternativa correta. Em seguida, reescreva as alternativas incorretas em seu caderno, fazendo o quê? Corrigindo-as. Ponto final. Então, eu vou aqui, o item A, ele é um item incorreto. O item A é um item incorreto. Beleza? Agora vamos aí fazer a correção no caderno de vocês. A abertura dos portos brasileiros às nações amigas tinha um propósito de estreitar as relações comerciais e políticas entre Portugal e Inglaterra, além de retribuir o apoio da Inglaterra à fuga da família real. Beleza? O item C também está incorreto. Vamos aqui, vamos aqui reescrever, corrigindo, certo? O item A, acabei de fazer a correção do item A, que está incorreto, agora o item C. A vinda da família real ao Brasil não tinha como objetivo promover a emancipação da colônia de sua metrópole, mas fugir das tropas francesas. Ponto final. Beleza? O item D também está incorreto, que vocês podem colocar de um modo correto da seguinte forma. As obras de modernização se deram principalmente no Rio de Janeiro, onde estava a corte portuguesa e não em outras cidades. Ponto final. O item E também está incorreto e que vocês podem colocar de um modo correto da seguinte forma. Com a chegada da família real no Brasil, não houve alteração à condição social dos indígenas e das pessoas escravizadas. Ponto final. Beleza? Agora a gente vai para a terceira questão. Na terceira questão, pergunta o seguinte: por que o Brasil foi elevado à categoria de Reino de Portugal e Algarves? Vocês podem colocar da seguinte forma. Por que Dom João... para que Dom João VI não perdesse o poder sobre Portugal, uma vez que estava no Brasil, elevando o Brasil à categoria de reino, Dom João poderia governar o reino português, mesmo longe de Portugal. Ponto final. E a quarta questão, os itens que vocês vão circular é o item 1 e o item 4. O item 1 e o item 4. Agora, para concluir tudo, para finalizar tudo, página 202. Abaixo de Brasil, vocês irão colocar o quê? Reino Unido de Portugal e Algarve, ok? Abaixo de Napoleão Bonaparte, vocês irão colocar Portugal. E abaixo de Imperador, vocês vão colocar a palavra França. Então, livro 8, todo concluído, nosso livro, o livro 1 do 8º ano, todo concluído.
tanto na parte de conteúdo quanto nas correções. Espero que vocês tenham aprendido algo interessante, porque vários temas interessantes no que se refere à história, o iluminismo, a crítica do iluminismo, certo? O processo de independência do Brasil, que já está relacionado com o que está acontecendo na Europa e etc. Então, um abração aí virtual em todos. Espero que todos vocês estejam bem. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.